Meus queridos amigos, amigas, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro, né? De antemão, quero pedir desculpas que na última terça-feira a gente combinou que não poderia ter no feriado e eu acabei esquecendo de colocar no grupo. Então, me desculpa, Fernando, desculpa quem tentou entrar, eu realmente me esqueci. São coisas de 63 anos, tá? Então, me perdoem por isso. Nosso querido Tiago hoje não está aqui com a gente. Rogério de volta aí, quase como bom por falta, mas vai ser, né? E, então Ainda vamos, bem que travou toda, porque eu não entendi nada que você falou. Acho que ninguém entendeu. Não precisa repetir, não. não precisa repetir? Não, para falar Deu mal nada de que você mim. falou, mas tudo bem, deixa pra lá. É porque os espíritos já bloquearam para não falar, então eu não vou falar, foi coisa do espírito. Vou falar uma coisa, olha, uma das melhores coisas que a gente tem nesse grupo é essa irreverência, assim, tipo, olha, eu não entendi nada do que você falou, não, tá, Fernando? Mas tudo bem, não interessa, não importa. É a chuva, é a chuva. Oba. Então vamos lá, meus queridos, bom estar aqui com vocês, é sempre esse prazer, essa alegria, né, esse encontro de amigos, né? A impressão que dá é quando os amigos se encontram numa padaria. Nós aqui é o nosso encontro, né, dessa forma, tão querida, tão carinhosa, todos com todos. E é com esse carinho enorme que sentimos uns pelos outros, por esses espíritos encarnados, que também são nossos amigos, nossos queridos, que estão aqui com a gente. O Reginaldo diz que não olha para trás, porque tantos que ele fica sufocando. A chuva está caindo forte aqui, se tiver algum barulho, você já... Senhor Jesus, nosso amigo, Pai Deus, com essa alegria, estamos aqui no estudo, no aperfeiçoamento, na melhora de nossa capacidade de perdoar, de ser de amar. Com esse encontro, onde a cada dia nos sentimos melhor em ser criatura de Deus. Esse encontro proporciona que as almas, os espíritos, se tornem mais aprendendo as questões. Cada questão única, cada interpretação, marcamos no nosso crescimento para somos espíritos, acreditamos no ser humano e acreditamos em Deus, nesta todas as emoções e vamos dar ao estudo hoje que Jesus, nosso Mestre, Senhor, nosso Deus, nos define para todos que assim seja. Amigo, olha, agora eu vou ter que contrariar o Rogério e ver que a gente vai precisar arrumar seu áudio mesmo, que agora já tá bem difícil. Meu? Nossa Senhora! Agora não deu. A gente assim seguiu a prece só porque a gente sabe que sua prece é bonita, mas foi só. Nós, Não deu bom, para entender nem o assim seja, porque assim, o assim seja a gente sabe que vem no final. Mas não deu para entender nem o assim seja, entendeu? mas é Entre por o causa do barulho Mestre da Jesus e o chuva? assim seja, a gente não conseguiu entender uma palavra. Hã? Bom, de pensamento vocês receberam a educação positiva. Então, Márcia, por gentileza, passa as vezes da casa, então, e leia 189. Só você que tá com. Fernando, só um instantinho. Só você que tá aí com alguma coisa aberta, não? Não, tem outro lá. Quem? Ah, aqui.
Clarice. Vê se o outro tá melhor o som do que o seu, amigo, por favor. E aí, pessoal, melhorou, Bruno? Fala um pouquinho mais. Hoje é terça-feira, 29 de abril, ou De 28. 1.500. Parece que melhorou um pouco. Vamos ver. Eu não vou precisar falar muito, né? Porque quem vai falar vai ser você e a Márcia. Sobrou, Fran. Vamos lá. Agora melhorou sim, vamos lá. Transmigração progressiva. Só um Desde o instantinho, Marcinha, que capítulo que a gente está mesmo? Porque eu tô com outra coisa aqui. capítulo 4, Tá. 189. Ok. Vai lá. Achou? Pode? Vou achando, vai lá. Transmigração progressiva. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como homem, tem também sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm senão uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? O estado da infância é relativa, mas são almas que já progrediram, têm paixões. Ô, Márcia, Eu. só uma pergunta. Está me ouvindo bem, Fernanda? Sim. Fernanda, ou quem souber, na Terra que nós vivemos, planeta Terra, espíritos em primeira encarnação vêm para a Terra ou vão para um mundo mais primitivo? A Lucinha está dizendo que é mais primitivo, que Eu não também vem acho. primeiro para a Terra. Eu acho que faz sentido ser a primeira encarnação num país primitivo, né? É a mesma coisa que Planeta, né? o planeta primitivo, porque é a mesma coisa que você ter uma criança de 6 anos e quer mandar ela para o terceiro ano da escola. Não dá. Você tem que mandar ela para primário, o primeiro ano. Então, eu entendo que se existe evolução de mundos e o espírito ele foi formado agora, ele vai começar num país primitivo para poder desenvolver seus instintos e adquirir essa inteligência, como fala aqui na primeira pergunta. Isso porque o planeta Terra já está passando por um outro período, já está evoluindo um pouco mais. Então, eles não teriam condições, né, de evoluir no meio de nós. Nós ainda temos muito a evoluir, mas um pouco menos do que os da primeira encarnação. Já Como estamos diz um o degrau Tiago, acima. né? Como diz o Tiago, já são tantas as nossas vindas, até conhecendo o cristianismo, então esses primeiros têm que ir para um mundo que seja fácil para que eles aprendam. Sim, pessoal. Tá tudo certo. Alguém mais está comentando? Não? Vamos lá, então, Márcia. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para alcançar, por uma sucessão de períodos, o estado de adulto, que é o da perfeição, com esta diferença de que não há o declínio
e a decrepitude, como na vida corporal. Que sua vida, que teve um começo, não terá fim. Que lhe é preciso um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada uma, para ele, uma oportunidade de progresso, da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiências e de instrução. Todavia, da mesma forma que na vida do homem, existem dias que não produzem nenhum fruto. Na vida do espírito, há experiências corporais sem nenhum resultado, porque ele não as soube aproveitar. Acho até que já respondeu, né, a pergunta, né, Fernando? Como a gente vai passar por mundos diversos, a Terra já está um pouquinho melhorzinha, então acho que tem que começar num mundo diferente. Eu estava esperando a gente terminar de ler essa, né? Eu tenho para mim que não é uma regra, né? Assim como várias coisas não são, né? Mas eu tenho para mim que pode sim acontecer de um espírito ter uma primeira experiência aqui na Terra. Eu acho que não é uma regra, né? Mas eu, eu, eu acredito que pode sim. Até mesmo porque é, não necessariamente o espírito ele tem que passar pela fieira do mal para poder aprender, né? Então, eventualmente, numa dessa, ele criado como simples ignorante, pode ser que ele tenha ali experiências, até tenha visões, né, de coisas. A gente ainda está num planeta de provas e expiações, né, onde a gente tem mais predominância do mal, do que predominância do bem. Mas eu tenho para mim que pode acontecer sim, né, tanto tecnologicamente quanto. Hã? A Luciana e o Reginaldo estão discordando. Então, Eu discordo, Fernanda, pelo seguinte: aí nós não estamos enfocando o fato de maldade, nós estamos enfocando o fato de ignorância. Exatamente. Então, o espírito, quando ele é criado, é mais ou menos o que o nosso amigo já disse. Você não pode pegar uma criança que deveria entrar nem no jardim de infância, que deveria entrar numa creche, e jogar essa criança lá no ensino fundamental, no ensino médio. Ela pode ser um amor de criança, mas ela não tem condição de entender o que se passa à volta dela. E a gente tem que considerar que neste planeta que nós estamos, no momento de provas e expiações, nós já estamos passando por uma transição para um planeta de regeneração. Então, o espírito que foi criado na simplicidade e ignorância, ele vai ter que caminhar da mesma forma que nós caminhamos. Tudo, eu acho que Deus é perfeito em tudo. E ele coloca os passos dentro daquilo que a criança pode andar. Então, vai colocar o passo da criança que acabou de ser feita, de ser criada, para a gente diz, a criança no sentido do espírito que acabou de ser criado, né? Que é um espírito ainda simples e ignorante. Ele vai ter a chance dele de caminhar iniciando do início, num planeta primitivo. Quando ele sair do planeta, tanto é que aí a gente vai dar. Vamos voltar um pouquinho numa das nossas reuniões aqui, em que foi dito um exemplo que tem lá na Revista Espírita, de 1862, em que um garoto dos seus 12 anos de idade, 10, 12 anos de idade, coloca outras
4 crianças dentro de um baú e mata essas crianças. Ele é uma pessoa ruim? Não, ele simplesmente tinha noção de que do mal que ele estava praticando. Ah, mas então como que ele veio parar aqui? É dito na própria revista dos Espíritos. Ele teve a ousadia de querer reencarnar no mundo de provas e expiações. Ele não tinha condição de isso. Então ele voltou para o mundo de onde ele veio, que era um mundo primitivo. Ah, mas era um mundo primitivo lá de isso. Não, era um mundo primitivo que ele já estava chegando num ponto para talvez passar no mundo de provas e expiações. Mas ele não teria condição, acho que Deus não permitiria uma coisa dessa de um espírito que foi recém-criado, encarnar no nosso no mundo que já está se passando para um de provas e expiações, um mundo de eu não vejo lógica nisso. Olha aí. Tem alguns momentos, né, que a gente estuda e a gente às vezes até fala, né, sobre os espíritos elementares, aqueles muito ligados às às forças da natureza, né? Ah, então, assim, ah, enfim, eu acho que é uma discussão que a gente pode depois voltar a ter, mas, como eu disse, para mim não é uma regra, mas também não é ainda uma proibição, né? Então, eu acho que a gente sempre tem possibilidades e oportunidades, né? É, e, e são possibilidades e oportunidades infinitas, né? Então, quando a gente traça regras, assim, a menos que sejam os dogmas que realmente não acontecem, né? Que a gente sabe que, por exemplo, no Espiritismo a gente fala, não existe determinismo, existe sim, né? Nós somos, todos nós somos, vamos chegar à perfeição. Essa é uma verdade absoluta, né? Todos nós vamos morrer, né? E chegar a ser um espírito melhor, né? Um espírito perfeito. Mas tirando esses grandes dogmas ali, essas grandes verdades, determinismos, na verdade, né? Eu acho que num traço geral, não. Mas eu acho que eventualmente pode vir a ocorrer sim. Mas eu acho que, falando em linhas gerais, a minha resposta também seria não. Mas eu acho que pode vir a ocorrer também. Mas enfim, é um ponto de vista meu. Vamos lá. Alguém mais? Mais? Alguém? Vamos lá, Isla, vamos E a seguir. 191, vamos lá. Com relação às paixões, um sinal de desenvolvimento. Essa daqui é boa para a gente conversar, hein? Vamos assuntar isso aí. Traz um pão de queijo, põe o café na mesa, vamos conversar. Vamos conversar ou não? Olha lá, a gente sabe já dessa, né? E aí a gente estava falando agora sobre a evolução deles. A gente não estava falando sobre ser um planeta bom ou não, né? Um planeta sobre inteligência, moralidade. Que a gente quer falar alguma coisa sobre isso, não? Zero, coisa. Eu só queria falar uma coisa, acho que a Lucinha falou uma coisa importante, que uma coisa é uma pessoa ser boa, uma outra coisa é ser ignorante e experiente, né? São coisas diferentes e relevantes, porque um espírito ignorante, ele tem que começar do básico. O ponto de partida acho que é igual para todos. O que vai diferenciar é a evolução de cada um. Então, tem espíritos que vão evoluir muito mais rápido e vão progredir e vão nascer em mundos melhores, e outros vão permanecer em mundos primitivos e provas e expiações. Mas acho que o ponto de partida, Fê, é igual para todos. O que eu quero Não dizer é o faz seguinte: sentido, não faz sentido um espírito que foi formado simples e ignorante nascer no mundo de provas e expiações. Para mim é uma questão de lógica, assim.
É porque, na verdade, o que eu quis dizer com isso foi o seguinte, Rogério, e talvez eu esteja errada, tá? Mas, assim, o que eu quis dizer foi o seguinte: o espírito, quando ele é criado, ele não é criado e ele é jogado para uma reencarnação logo, né? Até essa primeira encarnação, ele tem experiências, né? Ele tem algumas. Ele tem vivências, digamos assim, né, até chegar nessa primeira reencarnação, né? E aí, quando eu trago essa questão desses espíritos que ajudam, né, que fazem a manipulação da água, que fazem a manipulação dos elementos da natureza, etc. e tal, né, que algumas religiões chamam de gnomos, algumas religiões chamam de fada, religião não, né? Mas que é, enfim, né? Crença. Crenças, enfim, né? Mas são espíritos em fase de experiências, né? Então, acho que foi mais por esse lado que eu quis trazer, no sentido da gente pensar de uma forma talvez um pouquinho mais abrangente com relação a essa parte da encarnação como corpo em si, pode ser, né? Mas eu digo mais por esse lado dessas experiências que esses espíritos têm quando são criados, e dentro disso eles vão. E por isso que eu falei da Feira do Mal, né? Nem todos os espíritos precisam passar. Né, experimentar, ser maus. Eles precisam conviver eventualmente com aquilo ali para saber se eles vão se conectar àquilo ou não. Pode ser que não, né? Eles vão só pelo caminho do bem. Vão ter que ter experiências, vão ter que passar por algumas provas, mas talvez eles nunca se conectem com isso, e aí é o que você falou, evolui muito mais rápido, né? Mas eu acho que o espírito, quando ele é criado, ele não é criado e jogado na reencarnação, ele é criado e ele vai ter algumas experiências, algumas. é, 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 a palavra é experiência mesmo, né? Antes de ter a primeira reencarnação. E numa dessa, eu acredito que talvez É, eles possam é, começar por é aqui. com- pode ser complexo. Aqui na 190 fala que a primeira encarnação da alma, o estado da alma na sua primeira encarnação é o estado da infância, na existência. É como se fosse o estado da infância na existência corpórea, né? Ou seja, o espírito ele não tem experiências na espiritualidade. Tem, eu não sei, porque a Tem, ele gente não tem evolução na não tem espiritualidade. evolução. Ele não evolui na A erraticidade, mas evolução ele da se cidade. melhora e ele se melhora muito, né? Depende de como ele vai aproveitar esse conhecimento e essas experiências que ele teve, né? E aí, quando a gente fala, para mim, quando a gente fala, né, o estado da infância na vida corporal, a infância tem, do 0, 1 dia até, sei lá, quantos anos, Não, aí, né? aí eu de novo eu discordo, porque uma criança que nasce aqui, que reencarna aqui, ela vai ter de 0,5, concorda? De 0 horas até mais tarde. Mas a gente não pode esquecer que ela já teve N encarnações Uhum. antes dessa. Então, ela já teve uma experiência neste mundo com conhecimento adquirido lá de trás do mundo primitivo. E em questão, não quero me aprofundar e nem entrar no que você comentou, de não seria religiões, não seriam crenças, esses elementais, eles existem até mesmo no nosso lar. A gente não pode esquecer de que quando Narcisa precisou fazer o remédio, ela foi buscar na natureza, dali de dentro do próprio lar, do nosso lar, e quem trouxe o material para que aquele remédio fosse feito foram os espíritos que Ele- habitam a natureza ali. Então, não sei, você disse, eu não acredito que Deus produza os espíritos e já jogue na encarnação. A experiência só é vivida através da encarnação. Então, eu não sei que experiência que o espírito poderia ter antes de encarnar, nem que seja pela primeira vez, se ele não vivenciou nada. Ele ainda não vivenciou nada. Ele foi criado e colocado no mundo primitivo. Ele não tem nem paixões, como já foi dito na 189. Nem paixões ele não tem. Ele tem só uma ideia do próprio eu que precisa ser alimentado.
e que tem as funções básicas do corpo humano. Então, como ele precisa ser alimentado, a primeira coisa que ele faz é sair à caça de alimento. Mas ele ainda não teve experiência, que vai começar a ter experiência a partir daí. Aí, a partir daí é que vem as paixões. Depois que ele tomar consciência do próprio eu e das necessidades que o corpo físico tem. A primeira é o alimento. Não sei, eu estou indo pela lógica. Aham. Não, faz muito Gente, eu, sentido, faz muita eu sei lógica que eu não isso, estava mas aqui na, não eu só não estava aqui complementar nos aqui. últimos dias, mas essa resposta já está lá na 172. Nossas diferentes existências corporais se cumprem todas sobre a Terra? Não todas. A deste mundo não é nem a primeira, nem a última. E daí, seguindo essa parte aqui toda, que eu não estava, que deve ter sido muito interessante, o espírito conserva a inteligência, né, a cada reencarnação, a cada existência, conserva a inteligência, conserva. E aí a gente vai para 191, como a Fernanda falou, que é realmente importante, porque a gente fica classificando selvagem com o nosso entendimento raso. Não é o selvagem, o índio que mora lá no meio da mata, que não sabe falar, que não tem comunicação com o resto do mundo, né? Não é nada disso. Os selvagens são muito inteligentes. Eles têm toda a crença, toda a parte que conhece a natureza, conhece os remédios, conhece os animais, né? Conhecem aquilo que é venenoso, aquilo que não é, né? Então, eles são inteligentes, por isso que ele fala assim: os selvagens são almas que já progrediram, então já têm uma certa inteligência. E, inclusive, uma coisa não muito legal, que são as paixões. Né? Concorda? Tá ruim, Inteligência que já foi desenvolvida pela experiência. Exatamente, Ele exatamente. é selvagem, mas ele já aprendeu tudo o que ele necessita de acordo com o meio em que ele vive. Ele seria um selvagem nos nossos termos, de não agir como nós. Mas ele Exatamente. tem toda a experiência que ele já viveu dentro do seu mundo. E quando diz que a alma não vive, já teve experiência em vários mundos, a gente não pode esquecer de que os outros mundos existem vários, mas nas mesmas condições que a nossa. Mundo primitivo existe um monte, assim como o mundo de prova e expiação existe um monte. Tanto é que vários espíritos que vêm para dar testemunho, até mesmo no céu e no inferno, eles já viveram, estavam vivendo em outros mundos. Mundos mais perfeitos, não. Mundos de prova e expiação. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, outros mundos nas mesmas condições que o nosso. Tá? Então, em outros mundos primitivos, porque de verdade, pela lógica, eu acho que Deus não criaria alguém, um espírito novo, e colocaria no lugar onde ele não pudesse se desenvolver. Ou então a evolução já estivesse estabelecido. Não, ao ponto de ele não conseguir explicar o que está acontecendo, na verdade. Outra coisa é o seguinte, ele precisa desenvolver o livre-arbítrio. Para ele desenvolver o livre-arbítrio, ele precisa ter experiência, ele precisa passar por algumas situações onde ele vai encontrar não só uma bifurcação, mas com inúmeras, né, bifurcações, e vai começando a escolher, né? E quando ele faz as escolhas, de acordo com os resultados que são apresentados, ele vai criando um conhecimento para poder futuramente fazer outras, etc, etc. E tem outra coisa, quando a gente estiver numa bifurcação, tá? Não adianta dizer assim, se eu tivesse escolhido o outro lado. Não adianta isso. Qualquer lado que nós escolhêssemos,
Na trajetória desse fato, nós teríamos que passar por algumas dificuldades que nos dão erroneamente a impressão de que se tivesse escolhido do outro lado, poderia ter sido melhor. E não seria. Então, essa briga com nós mesmos, esse conflito que a gente tem em dizer, puxa vida, se eu não tivesse casado com o Manuel, tivesse casado com o Pedro, talvez eu fosse mais feliz. Esquece, isso não existe. Você faz as suas escolhas de acordo com o que você planejou lá em cima, está trazendo para passar, para criar experiências dentro daquilo. O Manel podia ser muito bonzinho para você hoje, mas amanhã você ia tropeçar em outra pedrinha ali na frente, porque ninguém está aqui de passagem e ninguém vai se esquivar do que foi criado, planejado, aceito e implorado para poder estar reencarnado. Ninguém pede para encarnar, implora, porque a fila é imensa. Então aproveite a sua encarnação hoje. Pare de reclamar dos seus tropeços. Encare-os com seriedade, com aprendizado, com escolhas melhores que poderão ser feitas para que o seu plantio seja muito bom, porque a colheita será obrigatória. Ninguém vai partir daqui sem colher um pouquinho. E se partir, vai voltar novamente com outras bifurcações, as quais vai escolher e vai ter que colher o que deixou para trás. Tá certo? Então, se nós estamos... obrigado. Se nós estamos, então, na situação de encarnar, a princípio, no mundo primitivo, todos teremos que passar todas as etapas para podermos adquirir experiência. Uns poderão ser mais rápidos, como o Tiago já disse. Num degrau, tem pessoa que sobe e logo está progredindo para subir novamente. E tem outros que vão demorar um pouco, mas todos teremos que passar por todos esses mundos que a Lucinha enumerou aqui. Tá? Só uma coisa, cabe acho que lembrar que o planeta Terra já foi um mundo primitivo, né? Quer dizer, o Homo sapiens tem 300 milhões de anos. Então, provavelmente nós talvez tivemos a nossa primeira encarnação já no planeta Terra lá atrás, quando na evolução da espécie humana. Independente disso, né, Renatinha? Assim, cada vez menos, né? A gente vai ficando cada Acho vez que hoje, mais. talvez, não tenha Isso. um espírito Aí, novo. eu acho que assim, a gente vai ficando cada vez um pouco mais distante, né? Mas a gente não pode esquecer que existem espaços, existem lugares que a gente tem tribos ainda muito primitivas, né? Tribos muito Não, mas primitivas. daí está muito longe Tá. É, do Homo, do Australopithecus e Neandertal. Acho é. que lá que foi talvez uma das primeiras, né? Não, não, Nossa, não, mas daí a gente vai entrar numa conversa muito longa, né, do elo perdido e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, né, sem passar pela questão da mudança, né, do homem para o macaco, etc e tal. O que eu quero dizer né, no planeta Terra, cada vez menos, a gente tem menos, mas ainda existem, assim, no meu ponto de vista, tribos que são, não estou falando aqui, sabe? Tipo, os índios, os nossos índios. Não, não é isso, né? Mas se a gente voltar um tanto de tempo, vai, sei lá, uns 400 anos, 500 anos, entendeu? Né? Tribos extremamente primitivas, né? Que praticavam a- o sacrifício, enfim, né? Então, assim, não sei. Vamos deixar esse assunto para uma outra hora, que a gente já está caminhando demais nele, mas, assim, eu acho que ainda, para toda regra, sempre existe uma exceção, né? Mas vamos lá. A discussão é válida. Pedrão levou a mãe, Pedro? 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 Aí, Narnia. Não. Então vamos lá, então vamos seguir. 192. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro sem passar por outros intermediários? Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição.
Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre. Mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, do mesmo modo, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pela convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida presente, menos provas seguintes são longas e penosas. Menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode o homem, ao menos, Posso só fazer uma assegurar... pergunta aqui rapidinho? Que eu lembro que uma vez me questionaram isso e eu fiquei muito na dúvida na hora de responder. Que era o seguinte: a gente precisa evoluir, né? Na fase moral e na fase intelectual, né? Se a gente evoluir na intelectual e não evoluir na moral, a gente sabe no que é que pode dar. Essa é a mais fácil, né? E quando acontece ao contrário? Se evoluir na moral e não na intelectual? Uhum. É, Acho que não há. Acho que dá na mesma, vai ter que evoluir no outro também. Foi o que ele falou agora, que é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da Mas escala. a gente consegue pensar o porquê? pela moral, ela vai passar pela adolescência, pela juventude, até chegar na maturidade. Porque a moral, né, quando gente que a gente não conhece, que não tem assim, nenhuma intelectualidade. Eu me lembro que o Antônio Pedro uma vez estava comentando de um caso lá de, acho que de Santa Maria, uma coisa assim, de que um senhor trabalhava do lado de fora na terra. Ele plantava, limpava o chão, enquanto o pessoal lá dentro do hospital fazia um trabalho maravilhoso de passes, de tratamento espiritual, mas quando chegava determinada hora, eles chamavam esse que estava lá fora, limpando o terreno, para vir colocar as mãos sobre o doente. Ele não sabia o que ele estava fazendo, mas o que ele estava produzindo de magnetismo ali, o que ele estava sendo de transmissor dos espíritos amigos que estavam ali, era coisa que nenhum outro que tinha todo o conhecimento e intelectualidade ali dentro conseguia fazer. Era ele que fazia. Então, se a pessoa tem a moral, mas não tem a intelectualidade, a gente não pode confundir intelectualidade com inteligência. Inteligência é uma coisa, intelectualidade é outra. Então, a pessoa pode, se ela tiver evoluído por demais na moral e não na intelectualidade, problema nenhum. Ela continua se aperfeiçoando e subindo na evolução. Uma hora, se ela achar necessário, vai se virar para a intelectualidade. Eu acho que o contrário é que realmente não pode acontecer. Dificilmente. A pessoa pode ter um alto nível de intelectualidade, mas se não tiver a moral, ela não vai progredir. O espírito dela não vai evoluir. Agora, se ela tiver uma moral elevadíssima, ela pode não ter intelectualidade nenhuma. Ela vai ter inteligência. O que ela não aprendeu de intelectualidade nessa encarnação, muito provavelmente ela vai aproveitar para aprender na próxima. Mas ela continua. E do outro lado também. Tá? Porque a moral é uma coisa que se alcança com muito, muito sacrifício. A intelectualidade, a pessoa senta, estuda e adquire conhecimento. Acabou. Tá? Uma coisa importante da gente pensar quando a gente fala em intelectualidade, né?
e moral é o seguinte, né? Que quando a gente não tem a parte da razão, talvez a gente caia pelo fanatismo, né? Então, é tão importante que seja uma fé raciocinada, né? Porque senão a gente pode enveredar para um lado é, é, fanático, né? Que não vai trazer, que às vezes não traz uma evolução, né? Então, Não se, não se sabe por que está fazendo, ou pensando, ou agindo daquela forma. Porque não tem a ciência envolvida. não tem a É ciência isso. envolvida, né? Se você, por exemplo, pega um golfinho, por exemplo, né? Ok, a gente não está falando de mentepsicose, né? Mas a gente pega um golfinho e fala, nossa, que fofo, entendeu? Não faz mal para ninguém, é bom para o tempo inteiro, né? Mas ele não consegue progredir, ele não consegue evoluir porque ele não consegue crescer. É como se andasse em círculos, né? Então, a intelectualidade, ela faz parte para a lei do progresso, inclusive, né? Faz sentido aí, Lucinha? O golfinho não evolui porque ele não é humano. É Eu como sei. o Tiago já disse diversas vezes. O que é animal vai continuar sendo animal, não vai passar a ser humano. E o humano, sim, vai evoluir dentro da humanidade. E se a gente for pensar, já foi explicado, já foi comprovado de que o QI do golfinho é muito maior do que que um humano. Ele tem uma concepção das coisas, não uma concepção, ele tem Sensibilidade. instinto dele é muito maior do que o de um ser humano. Isso já assim, comprovadamente. Comprovadamente. Mas ele é um animal. Eu não Ele sei se nunca vai talvez o ter. áudio da casa tá bom, mas assim, é só para voltar aqui, tá, gente? Eu não falei, ainda brinquei, eu falei, a gente não tá entrando na mentepsicose, até porque a gente sabe que isso não é viável, né? Mas se a gente não tiver o nível de intelectualidade, a gente pode ficar a gente não vai evoluir, a gente não vai passar de série, a gente vai ficar só dentro da moral. A intelectualidade, no meu ponto de vista, ela é importante porque ela vai fazer com que o progresso se dê, né? Até o progresso da matéria também. Mas ela só não é mais importante do que a inteligência. A inteligência ainda é mais importante do que a intelectualidade. E isso a gente vê, Fernando. Vamos pegar um exemplo de agora, do que acontece agora. Você pega uma pessoa que tenha mais de 60 anos, por exemplo, como eu, Como eu, né, que não não. tem habilidades digitais, que ainda é tempo do analógico. Mas isso não tira de mim a minha inteligência, tira de mim uma intelectualidade técnica, porque eu não aprendi, eu não me interessei, eu não quis entrar nessa parte. Eu ainda prefiro fazer contas de cabeça do que precisar de uma máquina para fazer as contas. Então, a inteligência ainda é mais importante do que a intelectualidade. Se a pessoa tem a inteligência, ela vai evoluir de uma forma ou de outra, porque ela tem uma moral elevada. Então, eu acho que a gente se eleva pela moral. A intelectualidade é importante? Claro que é. Se não fosse importante, Deus não teria nos dado a inteligência. Mas eu acho ainda que a moral ainda é muito mais importante. Haja visto que Jesus, quando foi escolher os seus apóstolos, ele não foi escolher entre os intelectuais. Ele não foi ao sinédrio para pegar os rabinos do sinédrio. Ele escolheu pessoas simples, pescador, construtor que não deu certo, né? Foi aonde ele foi buscar os seus apóstolos. Mas todos eles procuravam ter uma moral mais elevada. Então, sei lá, é o que eu penso. Cada um tem, né, o direito de ter a sua opinião. Mas eu ainda acho que a moral é muito mais importante do que a intelectualidade. Eu Para acho que evoluir. a moral é a sequência, né? Ela normalmente é uma sequência da inteligência.
né? Até porque a pessoa inteligente, ela vai acabar tendo que seguir o motivo de por que ela foi criada. A partir do momento que fomos criados por Deus, e a gente vai seguir, vai ser perfeito um dia, uma coisa é sequência da outra. Acho que o Pedro quer falar alguma coisa. Fala, Pedroca. Liga o microfone, Pedro. Pedro, microfone. Pode abrir o microfone, Pedro. Você tem que abrir o microfone, Pedro. Uhum. Ele não está conseguindo abrir o microfone, não. Você quer sair e entrar de novo, Pedro? Porque não. É. Pedro, tem o seu Ele está microfone, a mudo. gente não ouve. Vamos lá, quando ele voltar, a gente retoma com o Pedro. Continua a leitura, Fernando? Deixa eu fazer só um comentário, tá gostoso esse papo aqui. Eu lembrei, quando Tá ótimo. a gente falou algumas vezes da mãe do Chico Xavier, que a mãe dele era uma pessoa de uma moral super elevada, mas Isso. na vida dela era uma vida de uma pessoa humilde. Eu acho que ela não sabia nem ler e escrever, Analfabeto. né, analfabeta. Mas quando ela desencarnou, foi ela que psicografou, né, o segundo livro dele, de uma inteligência absurda, né? Ou seja, ela não desenvolveu porque ela não teve oportunidade. A reencarnação dela foi provavelmente para ser a mãe de Chico Xavier e não para trazer a inteligência à flora. Por isso que ela não se demonstrou uma pessoa intelectual, né? Mas ela era super inteligente, porque ela carregava o espírito dela já de vidas pregressas, né? Então ela já tinha isso bem evoluído. Só que na existência que ela teve, essa de como mãe, ela não cultivou, né, essa intelectualidade. Exatamente, acho que era nesse ponto, Rogerião, que eu queria chegar, né? De que às vezes a gente olha e fala, nossa, mas essa pessoa tem um nível de moral muito alto e não tem conhecimento, né? Não para, cresceu de uma forma muito simples e tal, mas assim, a gente está vendo essa existência. Né? Essa inteligência, ela foi adquirida de alguma forma, até para que essa moral tão elevada se faça talvez a palavra seja real, mas de uma forma verdadeira mesmo, sustentável, acho que era isso que eu queria buscar, né? Até para que essa moral ela se dê de uma forma sustentável, né? Então era aí mais ou menos que eu queria trazer a Já gente. consegui, já, Fer. Aí, Pedrão. Tá vendo? Rapaz inteligente, tá vendo? Você fechou aqui, eu tive que sair, né? Voltei agora. Eu não fechei Ô, você não, pessoal, meu. não, nossa, Não, eu mas tava aqui falando, abre aí, abre aí, abre aí. não, eu não consegui, estava só fechado mesmo, tive que voltar lá e abrir novamente. Mas tudo bem. Pessoal, que eu queria deixar, agregar um pouquinho de valor aí na conversa, bastante informação interessante para a gente se questionar, para a gente refletir, mas tem uma palavra-chave também que une tudo isso aí, que chama-se discernimento. Eu acho que discernimento é uma característica, né, que a gente precisa desenvolver entre a inteligência, entre a moral e falando também em razão. Porque a pessoa pode ser, como nós falamos aí, pode ser inteligente, bastante inteligente, mas é ateu. E não acredita em Deus. É ateu. Aí fala assim, mas é estupidamente inteligente e é ateu. Para nós, a gente não concorda, né? Pode ser um inteligente e não é ateu. A gente esse não é o nosso caminho. Então, assim, acho que a palavra discernimento é interessante a gente refletir. Ela vem, assim, a agregar valor entre os dois lados, que é a da moral e da inteligência, que é o que a gente está aqui, né? Uma evolução
moral e intelectual. Então, pode ser inteligente, mas também tem que ter, como a Fer falou, e é um dos raciocínios lógicos da doutrina, uma fé raciocinada. Porque tudo é para a gente refletir, tudo é para a gente se questionar e para a gente exercitar, né? Na prática, no dia a dia e tudo mais. Eu acho que é bem por aí, um discernimento. E pensar também, né, Pedrão, que às vezes a gente julga o livro um pouco pela nossa experiência e pela nossa capa, né? Como você falou agora, o ateu. De repente você vai encontrar um cara que é ateu e ele realmente não Sim. acredita em Deus, mas ele tem um nível de inteligência, intelectualidade e moralidade muito maior do que o cara que está enfiado lá dentro da igreja, que leu a Bíblia inteira, né, e está lá de roupa, todo parafernália, etc e tal, e não é ateu, ele acredita em Deus, né? Com Mas certeza, o com acreditar em certeza. Deus, né? Às vezes o Com acreditar certeza. ou não em Deus, naquela existência ali, por algum motivo, ele está dizendo que não acredita em Deus, né? Mas ele carrega as leis de Deus, né? Que não ficam escritas num livro. Eu gosto de dizer que as leis de Deus, elas ficam inscritas na nossa consciência, né? Não é nem escritas em nossa consciência. Eu gosto de falar inscritas, que parece uma coisa mais interna ainda, né? Então, o cara é ateu, ele falou não crê em Deus e tal, não, é ciência e tal, mas ele tem aquela moralidade super, né? E a gente sabe também, né? Nós somos espíritas aqui, somos reencarnacionistas, sabemos que já tivemos outras vidas, né? A gente vem com as bagagens, temos os nossos arrastamentos, os nossos defeitos de caráter a ser corrigidos. Então, tudo isso aí a gente acredita, e é o respeito também, né? É o respeito por todo e qualquer ser que está na mesma caminhada que a gente. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. Viu, Fernanda? Oi? Diga lá. Só voltando um pouquinho aqui, só para a gente ver uma conceituação. Que na 191 aqui, aquela hora eu tentei entrar e não consegui. Mas estamos falando sobre paixões, né? Na 191, as paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Ele pergunta. Desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. E faz uma indagação aí, né? Aí nós vamos lá na questão número 907. Vamos lá, 907. Cadê você? Espera um pouquinho. 907, está aqui. Das paixões. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo. Aí essa questão aqui, né? Fala, não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade. Porque o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz por causa o mal. Para refletir bem isso aqui, não, é muita coisa também aqui, mas as duas últimas questões aqui é muito legal, é muito bom a gente refletir para nós mesmos, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. Né? Sendo que lá está falando dos espíritos primitivos, né? Espíritos da infância, mas vamos dizer para nós, e faz parte de todo o nosso estudo. Aqui, ó, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal ou distancia da natureza espiritual. Então, isso é fato para a gente, né? Para a gente refletir como que nós estamos, né, nessa questão de paixões, né? E qual é a nossa busca intensa. E a pergunta e a resposta é a seguinte também: todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Olha que dádiva isso aqui para nós agora, hein? De falar sobre paixões. Todos nós temos paixões, todos nós temos alguns mais, alguns menos dificuldades com
com esse quesito, e é interessante refletir essa 907 aqui. Tá bom. Ok, Pedro? É isso aí. Obrigado, Pedro. Foi realmente que legal essa discussão, e é por isso que a gente ama tanto o estudo e o grupo, que é essa maravilha, né, de aprendizado, de opiniões, que de repente você pega o livro dos Espíritos sozinho em casa, você começa a ler, aí chama a esposa, chama a filha, mas não sei, aqui não, aqui é diferente, e é por isso que a gente ama. Né? Terça-feira que vem, nosso Tiago, se Deus quiser, estará de volta. Né? E é isso mesmo, gente. Vamos discutir, vamos debater para melhor entendimento. E é por isso que a gente termina, recomeça e termina, e vamos assim. Um grande beijo, muito obrigado a todos. Né? Pedir para o nosso querido quase repetente Rogério fazer o encerramento, né? Para que ele. Fernanda, Oi, gata. eu amo você, coração. Muitas vezes não batemos na mesma opinião, Mas é ótimo isso. mas eu amo você. Adoro quando a gente discorda de alguma coisa, porque dá pano para manga para a gente discutir. Acho que já é plano das coisas. É que, na verdade, gente, eu vou contar, a Todo gente mundo vai combina. A gente combina da gente discordar aqui para o negócio ficar mais tipo Big Brother Brasil, entendeu? Senão não dá ibope, né, gente? Não tem. Não dá. É isso aí. Fica sem graça, sem cor, sem Pois gosto, é, então a né? gente combina antes, a gente falou, ó, vamos fazer isso, vamos falar aquilo. Aí eu digo isso, você diz aquilo, aí dá certo no final, vocês caem direitinho. Gente, não tem coisa melhor. Essa delícia. E se fosse, né, igual lá, né, nas outras religiões em que você tem aquele coisa que segue aquilo, não pode botar uma vírgula, não pode botar um nada, não é essa a intenção da doutrina espírita. Eu, quando jovem, tinha muita amizade com o padre, né? E a gente discordava muito, porque eu fazia uns questionamentos, e quando ele se via, eu não conhecia a doutrina ainda, eu ia muito no né? Lá a gente não aprendia muita coisa. E quando eu apertava demais, eu falava, padre, mas por que tem que ser? Porque tem que ser. Mas, padre, mas por quê? Porque é assim que tem que ser. Então, não tem isso aqui, né? Quando eu encurralava ele, ele falava, mas tem que ser assim, pronto. E eu acho que é por isso que eu não consegui ficar lá, porque eu não tinha resposta. Né? Graças a Deus, que bom. Azar de vocês. Né? E, no entanto, às vezes, Fernando, tem grande senso de moralidade a igreja, né? Não, claro, Mas sem dúvida. falta a linha científica, né? Exatamente. Que vem costurar, né? Então, por isso da importância dessa fé raciocinada, porque senão você fica no porque tem que ser, né? Então, você vê, há pouco tempo a gente estava falando aí que, claro, nós, quase todas as religiões abominam o aborto. Isso é uma coisa realmente insuportável, não dá para aceitar de forma alguma. E nós tínhamos a máxima de que o aborto seria aceito quando a mãe, né, no caso, tiver em risco de vida, um espiritismo aceita. Hoje já aceitamos o fato de que o feto anicéfalo também pode e deve se fazer o aborto, porque se não tem cérebro, não há vida. A ciência provou isso. Já que a ciência provou, nós, espíritas, estamos caminhando com a ciência. O aborto, neste caso, é uma prática aceitável, né? Acho que é isso, né? Uma É vez, isso? esse é um dos ensinamentos de Kardec, né? Se um dia o Sim. espiritismo for contra a ciência, fique com a ciência. Então, nós estamos com a ciência, né? Que até então... Né? Mas é isso, é gostoso demais isso aí. Hoje, Fernando e Lucinha, continuem tramando, tá? Para a coisa ficar melhor. Ai, menina, dá muito canseira isso, gosto não. Beijo. Fernanda, hoje tem música, vai ter que pedir para Lucinha. Como é que é? Nossa, não tem como, né, gente? Chupar cana, subir ao mesmo tempo? Não vai, né? Cadê a prece? O Então, Rogério não ia fazer a prece? Você não falou pro Rogério fazer vai a lá. prece? A Vamos lá, bagunça que vamos tá isso lá. aqui hoje. É que o Depois vai falar Fernando de está uma briga empolgado. comigo. O Fernando está empolgado e ele que começou fazendo essas perguntas para, né, poder ter esses debates todos. Tudo combinado. Mas muito feliz aqui de estar presente novamente com vocês. Estava sentindo falta, alguns contratempos, né, que eu não pude estar
nas semanas anteriores, mas feliz. E obrigado, Fernando, por passar a palavra. Então, eu queria que todos levassem nossos pensamentos a Jesus. Vamos fazer boas vibrações. Eu acho que esse grupo emite muita energia positiva, poderosa, que essas energias possam ser usadas para abençoar todo esse nosso planeta que está precisando, que está sangrando, que está em dificuldades, mas que ao mesmo tempo nós temos que fazer o nosso papel para que ele possa realmente se transformar num planeta de provas e expiações e um planeta de regenerativo, que esse livro, esse estudo que temos, as nossas reuniões promovidas pela essa casa maravilhosa, ajude-nos a com essa evolução contínua, árdua, mas importante. Que essa vibração que nós estamos sentindo agora entre em cada janelinha dessa reunião de vídeo, que abençoe a cada um dos lares nossos aqui, nossa família, nossos entes queridos, e que juntos possamos continuar com essa evolução. E, portanto, vamos dar encerrado essa reunião. Que Deus abençoe todos vocês, que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Nossa cantora oficial. Olha, tem uma parte de uma música que eu acho que cai muito bem hoje. Márcia, que está ali no grupo vocal, sabe, né? Salete, Clarice. A música chama-se Agradeça. E tem uma parte que diz assim: agradeça a teus amigos de jornada, que dividem nesta vida a mesma estrada. Somos todos aprendizes de uma única lição. Pode cantar, Márcia. Caminhar com muito amor no coração. Então, agradeço a meus amigos de jornada, né, que proporcionam tantas vezes coisas tão ricas para que a gente possa estar sempre crescendo, aprendendo e evoluindo. Eu acho muito Amo importante, todos vocês. Lucinha, ó, e assim, e aprendendo também a fazer com que a gente tenha um senso mais crítico, né? Eu costumo dizer que essa é uma reunião de estudo do Livro dos Espíritos e não uma reunião de falação do Livro dos Espíritos. Então é o momento que a gente tem aqui, né, da gente discutir, de trazer opiniões opostas, de aprender a se expor um pouco mais, sem medo, né? Às vezes de falar, nossa, mas aí, se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Não tem nada que pensar, gente, né? Não, a gente está Vocês vão chegar colocando lá aquilo que a juntos gente também. pensa, aquilo que a gente entende e aquilo que a gente está aberto a aprender com as nossas, com os nossos discussions, não arguments. Not even quarrels. Not even quarrels. Discussion. Muito bem. Um dia vocês também vão ser alunos da UEM, gente. Um beijo grande no coração. Não, eu falo da Fernanda, porque a Fernanda é professora de inglês também, e a gente sabe que em português, quando a gente fala discussão, já tem uma característica meio ruim. Em inglês, não. É uma troca de ideias. E o argument, que seria o argumento, que em português é mais suave, em inglês é exatamente o contrário. Então, que possamos desfrutar sempre das daquele alto nível, nós estamos sentindo apetitico. Próxima reunião em inglês, pessoal. Próxima reunião em inglês. Próxima reunião em inglês. Fechou, Pedrão. Beijo. Beijo. Obrigado, queridos.